Olá, pessoal. Eu sou Henrique Martinelli, estudante do segundo ano do ensino médio do Colégio Juarez Vanderlei, da sala EIAC, e eu vou explicar um pouco para vocês sobre os estados físicos da matéria e como elas são representadas num gráfico. Bom, os principais estados físicos do nosso dia a dia que a gente vê por aí é o sólido, o líquido e o gasoso, certo? E o que faz a matéria adotar esses estados físicos é o nível de energia cinética das moléculas daquela substância. Então, por exemplo, a água. Se você tira a energia dela, ou seja, você esfria ela, as moléculas vão ter uma energia cinética menor, ou seja, vão se movimentar menos. Por consequência, as moléculas vão ficar muito juntinhas umas das outras, que formam o nosso estado sólido. Agora, se você aquece a água, ou seja, você fornece calor para ela, a energia cinética das moléculas vai começar a aumentar. As moléculas vão ficar agitadas, só que não tão agitadas. Elas vão ficar num nível intermediário, assim, que vai ficar um pouco juntas, mas um pouco separadas, um nível intermediário de energia cinética, que é o nosso estado líquido. O nome dessa mudança de estado de sólido para líquido se chama fusão, certo? Agora, se você aquecer mais a água, ela vai passar por um processo chamado vaporização, em que a água vai do estado líquido para o gasoso. Ou seja, você fornece bastante energia para ela, você fornece calor para a água, e as moléculas vão ficar muito agitadas, e elas vão querer ficar muito longe uma das outras. Ou seja, no estado sólido, a energia cinética das moléculas é baixa. No estado líquido, a energia cinética é intermediária. E no estado gasoso, a energia cinética é alta. Só que o curioso é que durante essas mudanças de estados, ou seja, fusão, vaporização, ou o contrário, do gasoso para o líquido, condensação, ou do líquido para o sólido, solidificação, durante todas essas mudanças de estado, a temperatura da substância não varia. Por exemplo, a água chega ao ponto de vaporização a aproximadamente 100 graus Celsius. Quando ela chega a 100 graus Celsius, ela para de variar a temperatura, certo? Ela continua a 100 graus Celsius até virar gás. Quando ela vaporiza por completo, ela volta a variar a temperatura. Isso significa que num gráfico de temperatura por tempo, a temperatura vai variando, certo? Com uma reta ascendente ou descendente, dependendo se ela está ganhando ou perdendo calor, certo? Só que vai chegar um determinado momento que vai virar uma constante, vai virar uma reta. E durante essa reta é o processo de mudança de estado. Porque durante o processo de mudança de estado não vai haver variação de temperatura. E também durante esse processo de mudança de estado, a substância vai apresentar dois estados físicos ao mesmo tempo. Ou seja, por exemplo, numa fusão, vai haver o estado sólido e o líquido ao mesmo tempo, certo? Eles vão estar juntos. Então é basicamente isso que vocês precisam saber para resolver exercícios de mudanças de estados físicos da matéria. Tá ok? Muito obrigado. Oi, eu sou o Davi Nunes e hoje eu vim apresentar para vocês a representação dos estados da matéria. Vamos começar com o estado sólido, que tem moléculas extremamente juntas, que fazem ele ter volume e forma fixos. Por exemplo, um cubo de gelo. Ele, mesmo depois de sair da forma, continua sendo um cubo. Não importa onde você coloque, ele vai continuar sendo um cubo, a não ser que ele derreta. Passando agora para o estado líquido, ele tem umas moléculas um pouco mais afastadas do que do estado sólido, o que faz ele ter volume fixo e forma variável. Se você colocar água em uma forma de gelo e vira, a água vai cair e, ao invés de se manter no formato cúbico, ela vai se regular com o chão. Por favor, não testa isso. Só que o volume dela é sempre o mesmo, diferente do estado gasoso. Esse sim, que tem suas moléculas afastadas, tem tanto forma quanto volume variável. Ou seja, além de se regular ao espaço que ele tem, ele também vai se expandir para preencher todo o local que ele está colocado.
Assim chegamos no final desse estudo de representação dos estados físicos da matéria. Obrigado pela atenção e tchau. Oi, gente, meu nome é Camila, eu estudo no primeiro ano do Colégio Embraer e eu vou explicar para vocês a diferença entre o fenômeno físico e o fenômeno químico. Primeiramente, o que é o fenômeno? O fenômeno é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria, podendo ser classificado em fenômeno físico ou químico. Os fenômenos químicos ocorrem quando há alteração da natureza da matéria, ou seja, da sua composição química. Por exemplo, após a combustão de um fósforo, a composição da cinza e da fumaça é totalmente diferente do palito inicialmente presente. Outros exemplos simples de fenômenos químicos. O leite azedando. Quando o leite azeda, há uma alteração na natureza da matéria. Mais um exemplo é quando a comida se decompõe, onde ocorre uma mudança na composição química da matéria. Quando acontece um fenômeno químico, dizemos que ocorreu uma reação química, pois novas substâncias foram originadas. Alguns sinais de reações químicas podem ser a liberação de energia em forma de calor ou luz, que ocorre quando queimamos o álcool, por exemplo, e a chama gera luz e calor. Pode acontecer também a liberação de gases, que ocorre, por exemplo, quando colocamos um comprimido antiácido na água. Também pode ocorrer a mudança de cor, que acontece quando queimamos um pedaço de papel, por exemplo, e também pode ocorrer a formação de um sólido. Os fenômenos físicos causam transformações da matéria, mas sem ocorrer alteração na sua composição química. É todo fenômeno que ocorre sem que haja formação de novas substâncias. Por exemplo, a mudança de estado físico da água, que pode se encontrar nos estados sólido, líquido ou gasoso, mas a sua molécula, o H2O, continua sempre a mesma, ou seja, o fenômeno físico altera apenas a forma da matéria, a sua aparência. Outros exemplos de fenômenos físicos. Amassar um papel. Ao amassar um pedaço de papel, não há uma alteração na sua composição química. Ele apenas muda de forma, mas não deixa de ser papel. Outro exemplo é quebrar um copo de vidro. Ao quebrar um copo de vidro, não há uma mudança na natureza da matéria, ou seja, o vidro não deixa de ser vidro, ele apenas muda de forma. Bom, então recapitulando, o fenômeno químico altera a composição da matéria e gera novas substâncias, enquanto o fenômeno físico apenas muda a aparência da matéria. Bom, espero ter ajudado vocês e até a próxima.